Olá pessoal, tudo bom? Bem-vindos ao nosso canal. Aqui a gente fala sobre finanças, economia e dinheiro. Não deixe de se inscrever, de dar o like, compartilhar o conteúdo com seus amigos, parentes, familiares, tá bom? E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre os 4 índices de saúde financeira. Tá legal? Então vamos começar. Bem, o primeiro índice é o índice de liquidez. Esse índice de liquidez, ele é o cálculo, né, a divisão do ativo de curto prazo com o passivo de curto prazo. O ideal é que esse índice seja maior que 1. Então, para exemplificar essa planilhazinha aqui, eu mostro que o ativo de curto prazo aqui, por exemplo, é R$ 500 e o passivo de curto prazo, R$ 5.000. Ou seja, 500 dividido por 5 dá 0,1. E aí, tá de acordo com o índice de saúde financeira? Não, porque o ideal é ser maior que 1. O que é que significa? A liquidez, que significa que é o dinheiro que você tem na mão, né? O dinheiro de curto prazo para pagar as contas da semana, do mês. Esse dinheiro ele tem que ser líquido, então você tem que ter essa disponibilidade real de liquidez. E nesse exemplo aqui tá bem baixinha, por exemplo, ó, você tem R$ 500 de saldo na conta e tem que pagar 4.000 no cartão de crédito e R$ 1.000 nos cartões de Casa Pio, Renner, tá bom? Ou seja, tua liquidez está bem baixa. O ideal é que seja maior que 1, ou seja, esse valor aqui teria que ser no mínimo 5.000 para que pudesse pagar o cartão de crédito do mês e essas outras despesas. Tá legal? Então, um outro índice, na verdade, esse foi o índice de liquidez. O próximo índice é o índice de cobertura. O que é esse índice de cobertura? É o ativo de curto prazo dividido pela receita mensal. É o que a gente chama também como colchão de segurança, né? Aqueles 3 a 6 meses de reserva. O ideal é ter justamente esse índice de 3 a 6, ou seja, de 3 a 6 meses de reserva financeira. Então, no nosso exemplo aqui, ó, o nosso ativo de curto prazo é 500. O nosso, a nossa receita também, ó, é 5.500. Então, segundo esse índice de cobertura, que é o colchão financeiro, esse valor aqui deveria ser umas 3 vezes esse valor, de 3 a 6 vezes. Ou seja, que era para ter nessas contas aqui, um fundo de renda fixo, uma poupança, era para ter o quê? Uns 15.000 a 20.000, ok? Isso aí indica que você tem uma certa saúde financeira que pode passar por alguma situação inesperada, uma demissão, ou então a necessidade de comprar um eletrodoméstico que queimou, alguma coisa assim. Ok? Então esse é o índice de cobertura, chamado também colchão de segurança, né? Um próximo índice de saúde financeira é esse índice de endividamento. O que é então esse índice de endividamento? É o passivo dividido pelo ativo. Representa o quanto do seu patrimônio realmente é seu. E o ideal é ser igual a zero. Então vamos mostrar o exemplo aqui, ó. Nós temos aqui um passivo de 5.000, ou seja, as dívidas de curto prazo, as dívidas de longo prazo, a dívida do apartamento, do carro, tudo isso aqui somado está dando 5.000 nesse exemplo. Enquanto que o teu ativo todo, ele é 379.000, como exemplo, claro. Observe aqui que você tem apartamento, tem carro desse lado, do lado do ativo, e no passivo você tem pouquíssimas coisas que você está devendo. Então, se esse valor é zero, melhor ainda. Por quê? Porque todo o patrimônio é seu, na verdade, né? Digamos que esse valor aqui fosse igual a 1, o ativo fosse igual ao passivo, né? Quando você divide um pelo outro, dá igual a 1. Quer dizer o quê? Que você não... Todos os seus ativos, tudo aquilo que você tem, na verdade, não é seu. Tá legal? E, por exemplo, se o ativo fosse 700.000 aqui, e aqui 300.000, você está devendo, deve 2 vezes o que você tem de ativo. Então, o seu patrimônio, na verdade, ele é dos outros praticamente, né? Você deve para os outros. É aquela história do apartamento ser do banco, do carro ser do banco. Então,
todo o seu patrimônio, na verdade, não é seu, tá todo financiado. Ok? Acho que deu para entender esse índice de endividamento, né? E o último índice é o índice de poupança. O percentual do salário destinado para poupança ou investimento. É aqueles 10%, 15%, né? Ele é definido conforme o seu orçamento mensal. Então, tem que estar dentro do seu orçamento esse índice de poupança. E o ideal é que ele seja maior que 10. Claro, isso aí depende do seu orçamento, do quanto você está alinhado, é, o quanto suas contas estão sendo pagas em dia, né? Então depende do seu orçamento, mas o ideal é que seja maior que 10%, tá bom? Que você vai destinar esse dinheiro, esses 10%, para poupança, ou se você já tiver uma poupança, aquele colchão de segurança, né? Você pode, inclusive, pensar em outros investimentos. E aí, como exemplo aqui na mesma planilhazinha, ó, você tem aqui 5 mil, né? E no caso, 10% seria R$ 550 para você para você direcionar para essa poupança, ok? Então pronto, esses são basicamente os 4 índices de saúde financeira, que é o índice de liquidez, o índice de cobertura, o índice de endividamento e o índice de poupança. Tá legal? Então é isso, pessoal. Pelo vídeo de hoje é só. Queria agradecer a todos vocês que estão acompanhando, né? Acompanhando os nossos vídeos no nosso canal. Eu mudei o setup aqui, mudei a forma de gravar os vídeos. Vocês estão. Acho que quem está me acompanhando já deve ter observado. Então, mais uma vez, por hoje é só. Não deixe de se inscrever, né? Não deixe de se inscrever mais uma vez, de dar o like, compartilhar com seus amigos, parentes, né? Porque isso vocês me ajudam bastante a compartilhar esse conteúdo para outras pessoas também, tá? Pois, mais uma vez, por hoje é só. Um abraço e fiquem com Deus. Até mais.